Meus amores, bom dia! Bom, continuando a nossa matéria, hoje falaremos sobre o direito persa. Então, mudaremos aqui o nosso viés, nós estávamos em direito hebraico, agora falaremos sobre os persas, tá? Pessoal, essa época nós estamos numa época onde a região da Mesopotâmia, ela passa por um grande número de conflitos. A gente fala da Mesopotâmia muito tempo, faz algumas boas aulas que a gente vem mencionando sobre a Mesopotâmia, sobre ali a região do Iraque, região do Irã, com muita frequência. E aqui no direito persa não é diferente. O direito persa ele tem uma origem que é indo-europeia. Então, a sua desenvoltura, eles se desenvolveram onde hoje a gente conhece como sendo o Irã. E lá eles constituíram um poderoso e um vasto império, um império realmente muito sólido, tá? Inclusive, eles conseguem se ascender, eles conseguem chegar ao poder de forma muito fácil quando derrotam o Império Babilônico. Então aqui eles tiram o Império Babilônico de cena e eles passam a ser ali os imperadores, os dominadores daquele povo, tá? Então nós estamos ali num período de muitos conflitos, de muitas guerras, mas nesse momento quem está no poderio é o Império Persa, inclusive não somente nessa região do Irã. O Império Persa ele vai além, ele consegue conquistar inclusive a Ásia Menor. A Ásia Menor corresponde ao que hoje nós conhecemos como sendo a Rússia. Então eles conquistam uma grande área, uma área extensa, com o seu poderio militar, que era um poderio realmente muito sólido, tá? Isso tudo se dá, pessoal, com a ascensão de Ciro em 539 a.C. Então nós estamos nessa época, tá? O Império Persa ele dura mais ou menos por 250 anos, então não dura lá muito tempo, mas o tempo que dura é um tempo muito sólido e de muita fartura, um tempo próspero para este povo, tá? Então estamos lá em 539 a.C., quando da ascensão do Império Persa pelo rei Ciro, tá? Essa ascensão foi tão forte, que inclusive houve um grande estado centralizado. E essa centralização se deu em toda essa região mesopotâmica, incluindo ali em direção à Lídia, chegando à Ásia Menor, que é onde hoje a gente conhece como sendo a Rússia, tá? Além dessas medidas de cunho político que existiam, o Império Persa ele garante a sua hegemonia com a construção, pela primeira vez, de diversas estradas, inclusive com um sistema único, unificado, de correio. Então isso facilita o deslocamento do próprio exército, então o seu exército consegue deslocar com muito mais facilidade e mais agilidade do que os outros povos. Inclusive até por existir aí um sistema de comunicação mediante o que hoje nós conhecemos como sendo o correio, então existia um sistema disso e facilitava muito nas atividades comerciais. Então aqui o comércio era um comércio muito sólido, por isso o Império Persa era considerado um império muito rico, tão rico que quando da ascensão do outro imperador que veio depois de Ciro, o imperador Dário I, cria-se uma nova moeda, uma monetarização do Império Persa. Cria-se a moeda chamada dárico, justamente porque existia muita compra e venda, muito direito contratual. A atividade comercial ela era muito bem utilizada, fazendo com que o Império Persa fosse realmente muito bem estruturado, tá? Estamos numa época, pessoal, onde os persas possuem uma escrita cuneiforme, assim como era o povo sumério. Nós falamos sobre os sumérios, né, já faz um bom tempo, acho que foi na primeira aula nossa da faculdade, alguma coisa assim. E eles foram adaptando aos idiomas locais, porque houve uma grande expansão territorial, então eles foram adaptando essa linguagem aos idiomas locais que eles iriam ali encontrando, tá? A literatura religiosa e a legislativa, que é o que hoje a gente conhece como sendo lei, elas tinham uma finalidade religiosa, assim como quase tudo na época. Inclusive, algumas condutas tinham até uma semelhança com o direito hebraico que vocês aprenderam comigo, mas uma coisa ou outra, tá? E isso de forma sem querer, coincidentemente, tá?
Mas assim, a religião persa, no início, ela era caracterizada por uma religião politeísta. O que era uma religião politeísta? A crença em mais de um Deus. Então, a priori, era assim que funcionava. Acontece que nos séculos 6 e 7 a.C., ou melhor, 7 e 6 a.C., porque a gente vai diminuindo, né? Aparece um personagem chamado Zoroastro, que se diz ser um profeta, e ele empreende então uma nova concepção religiosa, negando tudo aquilo que se falava sobre a crença de mais de um deus, ou de deuses pagãos, tá? Então agora, Zoroastro empreende essa nova religião, informando que as pessoas, elas têm como escolher. Então elas podem escolher o bem ou escolher o mal. E a depender da sua escolha, vai gerar uma consequência na vida após a morte. Então passa-se os persas a crerem na vida após a morte, assim como inclusive, né, o cristianismo. Vocês vão ver que Zoroastro, cuja religião seria o zoroatrismo, tem algumas coisas bem parecidas com o que hoje a gente conhece como sendo o cristianismo, sendo que o cristianismo ele aparece só depois de Cristo. Nós estamos aqui ainda antes de Cristo, tá? De acordo com Zoroastro, pessoal, o sistema de crenças que deveria ser difundido, ele vem no livro que se chama Zend Avesta. Nesse livro, traz dois personagens importantes. Um é uma divindade que personifica o que seria o bem, o que seria a sabedoria, o que seria a justiça. Essa divindade tem um nome e se chama Ahura Mazda. Essa Ahura Mazda seria então uma divindade do bem. Então todos deveriam seguir o que fala essa divindade. Mas ao mesmo tempo, teria uma contraposição que seria a divindade do mal, uma personificação do mal, que se chamava Arinã, tá? Então tínhamos esses dois personagens e as pessoas deveriam seguir o que falava o bem, tá? A divindade do bem, que seria então Ahura Mazda. Mas vai além. Eles ainda acreditavam, Zoroastro como profeta, na existência de um futuro Messias que surgiria na Terra para poder, mediante um juízo final, anunciar que o bem teria ganhado do mal. Então eles tinham essa crença nesse homem salvador, tá? Assim como é no cristianismo, né? Que vocês viram também no direito hebraico lá sobre os judeus e tudo mais. Então tem toda essa ligação e isso se mantém quando do direito persa, tá? Diferentemente, pessoal, de outras civilizações que vocês já viram, como, por exemplo, também uns que vocês não viram, que seriam os egípcios como um todo, ou os gregos como um todo, os persas eles não tinham um templo fixo para poder realizar os seus cultos, para poder cultuar o seu Deus, que seria o Deus do bem, claro, né? É como se fosse Deus versus o diabo, que é o que a gente muitas das vezes conhece hoje, tá? Então eu deveria seguir as normas lá da divindade do bem. Não existia um local para isso. Então quem realizava, quem comandava a religião, isso em locais públicos inclusive, como praças, eram os sacerdotes, tá? E eles pregavam que existiria o paraíso para os justos, aqueles que realizassem o bem, enquanto existiria o inferno para os pecadores. Então a gente vê aqui uma grande semelhança, né? Em relação ao cristianismo, que hoje é a maior religião do mundo, tá? Bom, pessoal, a situação é que nessa época, por existir a crença da religião, o medo do desconhecido, o medo do sobrenatural, tanto a religião quanto a lei, elas andavam umbilicalmente ligadas, porque entendia-se que a lei existia não só inter partes, não só para a vivência em sociedade. Você deveria cumprir a lei para poder agradar o Deus bom. Então, para poder agradar a sua divindade. Se você não realizasse o bem, você estaria ofendendo ao divino. Então, muitas das vezes, as pessoas obedeciam a legislação pelo medo disso, pelo medo de ir para o inferno, entenderam? Então nós estamos aqui numa lei, numa religião que estão umbilicalmente ligadas, ok? Ótimo. Os juízes, pessoal, existiam nessa época, os juízes eles eram muito respeitados, muito considerados, as leis elas eram muito severas, mas o direito
principalmente o direito penal, ele era praticamente dividido em 3 condutas que as pessoas deveriam evitar, porque eram condutas muito graves, como, por exemplo, atos ilícitos cometidos contra Mazda, que era o deus do bem. Então, por exemplo, você cultuar uma outra religião seria um ato ilícito contra o deus deles. Então, você não poderia tomar esse tipo de conduta. A segunda era o caso de desrespeito contra o rei. Então, falar mal do rei em caso de fuga, caso de traição, também era uma conduta não permitida. E também condutas ilícitas contra as pessoas, contra terceiros, que prejudicavam ali pessoas quando do seio da sociedade. Ainda que as leis fossem severas, pessoal, o roubo era muito frequente, tá? E aí, quando eu falo roubo, eu estou incluindo o furto também, tá? Os dois, porque não existia essa diferença. Então, tinha uma grande frequência dentro dessa seara. As formas de punição também, elas eram bastante abrangentes, mas dependia de acordo com o crime que foi cometido. Se o crime fosse de menor potencial ofensivo, normalmente se utilizava das chibatadas. Agora, se um crime era um crime considerado grave, normalmente se visualizava a própria mutilação, a cegueira, a gente conseguia visualizar empalamento, o enforcamento, conseguia visualizar a lapidação, a crucificação, a utilização de veneno, para fins de quê? Para fins de pena de morte. Então, algumas condutas ensejavam na pena de morte. Quais condutas eram essas? Normalmente as condutas mais graves, entendam: estupro, homicídio, condutas contra o rei, ainda que não ensejasse em lesões, tá? Por exemplo, traição, fuga era considerado muito grave. Então, não bastava a mutilação. Deveria haver uma pena de morte e ela era das mais variadas, tá? Poderia ser qualquer uma dessas que eu falei. Empalação, crucificação e por aí vai, tá? Agora, existe uma coisa interessante nesse período, que é o que hoje nós conhecemos como sendo reincidência ou maus antecedentes. Vocês bem sabem, até mesmo vendo jornais, mas vamos saber um pouco mais sobre isso no ano que vem, de que normalmente uma pessoa ela tem uma pena um pouco maior, ou bem maior, a depender do caso, se essa pessoa for reincidente. Ou seja, se essa pessoa já tiver cometido algum crime na vida antes, tá? Existe um prazo disso, para isso, que vocês vão ver tudo isso no ano que vem. Mas existe esse instituto da reincidência. Leva-se em consideração a reincidência para fins de aplicação da lei penal. Isso hoje. E nessa época também era assim. A pena de morte não poderia ser aplicada para aquela pessoa que cometeu um único crime na vida. Da mesma forma, não poderia ser cometida uma punição muito grave, como, por exemplo, a pena de morte para um escravo que tivesse cometido uma falta grave. Nós estamos numa época da existência de escravos ainda, tá? Então, tinha que haver uma reincidência, levava em consideração o mérito da pessoa. Então, se a pessoa não fosse reincidente, ela não poderia ser condenada à pena de morte, porque ela ainda não tinha gastado o seu réu primário. Eu até brinco que me dá vontade todos os dias de gastar o meu réu primário. Eu não sou reincidente, né? Eu nunca cometi crime algum. Mas me dá vontade todos os dias de gastar meu réu primário, de verdade. Com tanta gente chata nesse mundo, não dá, não. Pena que não pode, né? E não pode por quê? Porque se eu cometer algum delito, eu vou passar a ser reincidente. E aí uma outra conduta que eventualmente eu fizer futuramente será penalizada com uma pena muito mais alta do que se eu fosse réu primária. Inclusive isso se reflete hoje quando da aplicação do regime de cumprimento de pena, né? Se você vai ficar em regime aberto, em prisão domiciliar, em regime semiaberto, em regime fechado. Então a reincidência é um ponto muito importante na esfera penal hoje. E isso começa nesse momento, quando do direito persa, tá? Outra coisa muito interessante e que hoje não existe, a gente sabe que hoje a pena não pode ultrapassar da pessoa do condenado. O que quer dizer isso? Que a pena ela é aplicada ao condenado. Se o condenado vier a falecer, os seus familiares não vão pagar a pena por ele, tá? Isso funciona assim no direito penal, consequentemente no processo penal também. Nessa época não existia individualização da lei penal e existia a transcendência da lei penal. Em algumas condutas ilícitas, a pena não era tão somente para o réu, não era tão somente ao ofensor, mas também aos seus parentes.
Por exemplo, nos casos de alta traição ao rei. O rei mandava matar não só aquela pessoa que teria realizado a alta traição, mas todos os seus parentes. Então aqui a gente via uma ligação entre todos eles. Então não existia ali uma individualização da pena, uma intranscendência. Pelo contrário, a gente via uma transcendência, isso passava, tá? Mas isso em algumas hipóteses. Pessoal, nesses casos que demandavam direitos penais, condutas penais, esses delitos eram julgados por alguém e existia um juiz supremo que era o rei. Então o rei julgava casos penais. Casos cíveis, quem julgava era um juiz que era instituído pelo próprio rei, era designado pelo próprio rei, um juiz que fosse da sua confiança, tá? Esse juiz, inclusive, não poderia receber suborno, ele fazia um juramento para isso, um juramento de direito processual, e se eventualmente ele recebesse um suborno, por exemplo, uma quantia para julgar injustamente uma causa, esse juiz ele era penalizado com pena de morte. Então a gente vê aqui uma conduta muito séria, tá? Agora, nesse período, quando da ascensão de Ciro ao poder, né, a gente tá lá falando de 529, a gente consegue ver alguns atos de benevolência deste rei em particular. Então, ainda que a legislação fosse uma legislação muito dura, a gente via atos de benevolência nele. Tem algumas histórias, algumas situações, mas, por exemplo, o caso de um rei da Lídia que teria sido condenado, com mais 14 crianças, eles teriam sido condenados à pena de morte por um determinado delito. Ciro fica com muito medo de algum infortúnio, de estar realizando algum julgamento, algum pré-julgamento que fosse incoerente, porque ele não tinha certeza da culpa daquelas pessoas. Então, com esse medo do divino, o que ele faz? Ele é benevolente, não mata ninguém e, inclusive, chama esse rei da Lídia, porque eles conquistaram a Lídia, né? Chama esse rei da Lídia para ser o seu próprio ministro. Então, a gente vê atos de benevolência, mas eram atos de benignidade que era por conta de um temor do desconhecido, tá? Da mesma forma que a gente vê atos benignos, a gente consegue ver referências a uma grande crueldade. E isso é demonstrado no próprio instinto do povo persa, porque era um povo guerreiro, né? Um povo que era conquistador. Então a gente consegue ver atos de muita crueldade. Existem algumas histórias, mas, por exemplo, tem na literatura uma passagem em que eles tentam conquistar ali onde fica a Etiópia, mas sem sucesso, e aí eles acabam perdendo toda a sua alimentação, perdendo seus víveres, ou seja, os seus animais, então eles começam ali a matar entre si para poder saciar a fome. Então a gente vê atos aí de brutalidade para fins de uma intervenção nessa questão da saúde, para eles poderem retornar para o seu local de origem. Então a gente vê aí alguns atos em que houve o pedido de matança de mais de 2.000 pessoas por conta de um desacato ao rei, não quando da ascensão do rei Ciro, tá? De outro rei que se chamava Cambises. Então a gente consegue ver aí alguns atos de crueldade neste período, não necessariamente da ascensão de Ciro, mas sim dos reis futuros, dos imperadores futuros que ali viriam, tá? Passando agora, saindo um pouco do direito penal, falando sobre o direito civil, a gente consegue ver uma estrutura muito forte do direito de família e do direito de sucessões, que é o direito hereditário, tá? Então a gente vê uma estrutura muito sólida em relação ao matrimônio, à adoção, à antecipação da herança, à participação dos bens quando do casamento. Inclusive o casamento ele tinha um grande significado e a família ela era muito valorizada, ela era a priori indissolúvel, tá? O casamento ele era realizado depois de tambores passarem pela cidade. O homem e a mulher deveriam estar vestidos de branco, com colares de flores. Ocorreria depois do casamento uma festa. As sobras dessa festa iriam para as pessoas que não puderam comparecer no casamento. Após o casamento, a mulher na porta da sua nova casa, do seu novo lar, tinha que tomar um banho.
e esse banho significava a iluminação, a felicidade, a purificação desse novo lar. Então a gente vê significados nas condutas que eram tomadas por esse povo, tá? Como eu disse para vocês, essa família era a priori indissolúvel. O que quer dizer que ele era indissolúvel? Quer dizer que eles não poderiam se divorciar, o que hoje a gente consegue visualizar. Mas era possível isso em uma única hipótese, e ainda só poderia acontecer se a mulher concordasse. Era no caso de esterilidade da mulher, então a mulher não estava conseguindo gerar descendente, gerar filhos. Caso a mulher permitisse, o homem poderia abandoná-la, tá? A gente vê aqui um período em que o homem é o chefe de família, é o homem que exerce a autoridade, mas ainda assim essa que hoje a gente conhece como sendo divórcio, né, uma palavra nova, relativamente nova, nessa época não existia essa palavra, mas era mais ou menos isso que eles queriam dizer, só poderia acontecer nessa situação. E falava-se em esterilidade da mulher porque não sabia, na verdade, quem era estéril, se era um homem ou se era mulher. Então levava-se em consideração que era a mulher, que era na época considerada o sexo mais frágil, tá? Bom, pessoal, por essa família ser indissolúvel, a gente consegue perceber então que era um império extremamente sólido, tanto monetariamente, quanto pela instituição familiar, quanto pela criação dos exércitos e das suas expansões. Acontece que em 332 a.C., o Império Persa chega ao seu fim, tá? E chega ao seu fim com a ascensão de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é o rei da Macedônia, então ele consegue conquistar as áreas que eram dos persas e agora os persas não mandam mais. Então eles foram conquistados, tá? Eles foram conquistados quando da ascensão de Dário III, tá? Nessa época de 332 a.C., quem estava ali auxiliando, como que eu vou mencionar? Que estava ali chefiando os persas, né? Era o rei, que era o rei Dário III, que era o rei então da Pérsia antiga, tá? Então a gente tem aí mais ou menos 250 anos de duração desse direito persa e depois passa com Alexandre o Grande, que era o rei da Macedônia, ok? Próxima aula a gente muda de assunto, a gente vai falar sobre a Índia. É um dos temas que eu mais gosto, inclusive o próprio zoroatrismo que a gente viu hoje, ele ainda existe na Índia, em alguns locais do Irã, então a gente pode visualizar isso. A gente vai falar bastante sobre o sistema de castas e sobre essa questão da Índia que permanece até hoje. Então, muita coisa não mudou, tá? Lá, em loco, né? Evidentemente que no resto do mundo sim, mas em loco não. Então é o seguinte, com esse vídeo vai ter um trabalho, vocês vão entregar na próxima aula, haverá correção na próxima aula, mas na próxima a gente já vai falar sobre o direito da Índia e falaremos sobre o Código de Manu e sistema de castas, tá bom? No mais, pessoal, eu espero que vocês estejam bem, estejam aproveitando, tá? Estou mandando para vocês aí o material escrito, então não se preocupem porque a gente teve aí 25 minutos de aula, mas 25 minutos de aula corresponde a mais ou menos 1h20 de aula presencial, porque em sala, na verdade, eu explico, aí vocês perguntam, existe o debate, existe um atraso para começar a aula, às vezes a aula termina um pouquinho mais cedo e a gente conversa muito sobre os mais variados assuntos vão surgindo, às vezes assuntos que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, e além disso tudo eu dito, né, no caderno de vocês, porque um caderno bem organizado é tudo nessa vida. Então eu dito, então a gente perde, entre aspas, porque não é perder tempo, mas perde um pouco de tempo por isso. E aí, para que não fique um vídeo longo, eu ter que ficar ditando, para vocês irem copiando junto comigo, eu já passo o material escrito para vocês, pra gente poder ganhar tempo e não ficar um vídeo cansativo, tá? Mas podem ficar tranquilos que nós estamos seguindo com toda a ementa, vocês não estão perdendo nada, e isso aconteceria também dentro de sala de aula, tá? Próxima aula, então, vocês terão aí um trabalho que vai estar no Classroom sobre a matéria de hoje, ok? Muito bem, pessoal. Então, espero que fiquem bem, espero que todos os seus parentes também estejam bem e se previnam aí neste período, até que a gente possamos nos encontrar novamente pessoalmente em sala de aula, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!